Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Que você possa ser edificado pelo Senhor, que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar com a bênção da saúde, da alegria, da comunhão com o nosso Deus neste momento. Nós estamos dando continuidade ao tema Cristologia, a unidade 3, Jesus e a obra restauradora de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema Isto é o meu corpo, que se refere à ceia do Senhor. A ceia que Jesus instituiu quando ele estava celebrando a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. A ceia do Senhor é uma celebração litúrgica instituída por Jesus nos momentos finais de seu ministério. Ceia do Senhor ou Eucaristia. O termo Eucaristia vem do grego e significa dar graças. A ceia do Senhor é um memorial da celebração da ceia da Páscoa que Jesus realizou com os discípulos. A celebração da Páscoa judaica ela era realizada em família e começava com uma pergunta de uma criança. Que ritual é esse? Quando a família era pequena, convidava os vizinhos para a celebração pascual. Então, se eu tinha 2 pessoas na minha família, eu convidava o vizinho e formava uma família maior. O objetivo era relembrar a libertação do jugo de Faraó. E nessa ceia tinha alguns elementos importantes e simbólicos. A carne assada lembrava o cordeiro imolado, cujo sangue fora derramado nas portas das casas. As verduras amargas lembravam a vida dura de escravidão. As taças de vinho para o pronunciamento das bênçãos. As frutas doces, a intervenção de Deus a favor do povo. Os pães ázimos, a pressa, o pão sem fermento. E esse memorial ele renovava a fé e a esperança do povo e o fortalecia para enfrentar os obstáculos que surgissem. Havia também a necessidade de transmitir às novas gerações os feitos de Deus para com Israel. O propósito desse memorial hoje é nos fazer lembrar da morte de Jesus pelos nossos pecados. E o texto que nós vamos nos basear é Marcos 14, 22 a 26, que diz o seguinte: E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o partiu e deu-lhes e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou aliança, que por muitos é derramado. E Lucas acrescenta, Lucas 22, 19, parte B: Fazei isto em memória de mim. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse hino é baseado no Salmo 115 a 118, ou seja, os Salmos de Halel. E o texto, no versículo 22, ele diz o seguinte: E enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e disse. Partir o pão. Jesus, ele, no seu ministério, ele faz algumas afirmações. Que ele era o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. O pão, como símbolo, representa o corpo de Jesus oferecido por nós. Partir o pão nos lembra comunhão, amizade e alegria. A ceia nos lembra do sacrifício de Jesus e, por isso, nós temos motivo de nos alegrar.
No versículo 23, fala do cálice, tomando o cálice. O propósito do derramamento do sangue do Novo Testamento, ou Nova Aliança, era precisamente remover, remir, perdoar os pecados. A primeira aliança foi selada com sangue de animais. A nova aliança com o sangue do Filho de Deus. Ninguém é salvo dos pecados ao participar de uma cerimônia religiosa, mas sim ao crer em Jesus Cristo como Salvador. E a expressão fazer em memória de mim, o termo traduzido por memória, ele não significa apenas fazer algo para lembrar-se de alguém. Esse termo dá a ideia de uma participação presente num acontecimento passado. Uma vez que Jesus está vivo, quando celebramos a ceia do Senhor, temos comunhão com Ele pela fé. Jesus havia ensinado que Ele era o pão do céu e que se os homens não comessem a sua carne e bebessem o seu sangue, eles não teriam vida em si mesmos. Em João 6, 51 a 53. No versículo 25, diz que, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia. Cremos que essa ceia será celebrada após a segunda vinda de Jesus, na plenitude do reino de Deus, onde cearemos face a face com Deus e com todos os filhos de Deus, o chamado banquete messiânico. Jesus diz que ele só beberia o fruto da vide nessa ceia, nesse banquete messiânico, após a sua segunda vinda. E como nos preparar para tomarmos a ceia? Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ele orienta para o perigo de se tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo. É você estar atento à sua vida com Deus, a ser orientado pelo Espírito Santo, guiado para confessar os seus pecados, para não participar da ceia, tomar a ceia de forma indigna, pois você vai ser réu, culpado da morte de Cristo, se você toma a ceia, participa da ceia de qualquer forma. E o texto diz que examine-se. O cristão precisa examinar seus motivos e seus atos, confessar seus pecados e erros, reconciliar com amigos, familiares, irmãos da igreja e assim tomar a ceia. Se no momento você não pode fazer isso, reconciliar com alguém, mas que você tenha esse propósito no coração, tome a ceia, mas faça um propósito de, ao sair dali, procurar a pessoa e reatar a comunhão com ele. A ceia é para pecadores arrependidos. Lembrem disso, a ceia é para pecadores arrependidos. Todos nós somos pecadores, mas precisamos arrepender dos nossos pecados. Por isso a importância de se anunciar previamente o dia que terá a ceia, para que as pessoas se preparem. Em algumas denominações, como a Igreja Metodista, é sugerido um jejum para que se participe desse momento tão importante na vida da igreja, de forma correta, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz por nós, para nos perdoar os pecados. Participamos da ceia não por merecimento, mas confiados nas misericórdias de Deus e no mérito exclusivo do nome de Jesus.
Como Igreja Metodista do Brasil, nós entendemos que a ceia é do Senhor Jesus e não de nossa denominação. Portanto, todo aquele que for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esteja em comunhão com sua igreja e arrependido de seus pecados, ele é convidado a participar da ceia do Senhor conosco. Por isso, nós abrimos esse espaço e convidamos todos aqueles que estão em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e está em comunhão com Deus, ele é convidado a participar desse momento tão importante. Nos cânones, em seu artigo 11 da Igreja Metodista, afirma que a ceia do Senhor é sinal da nossa redenção em Cristo e o memorial perpétuo de sua paixão e morte. Nos elementos da ceia, Cristo se dá aos que são seus, renovando a comunhão de amor e nova aliança. Sempre reforçando, que são símbolos. O pão é o pão que simboliza o corpo de Cristo. E o sangue simboliza o sangue de Cristo. Ou seja, o vinho ou o suco da uva simboliza o sangue de Cristo. Como prática metodista, nós entendemos também que as crianças, como herdeiras do reino de Deus, devem participar da ceia do Senhor, preferencialmente, junto com os pais, outros familiares, membros da igreja ou acompanhadas pelos responsáveis por sua formação cristã, depois de terem sido orientadas pelos mesmos sobre a relevância da celebração e o seu significado. É importante que um adulto seja responsável, seja um membro da igreja ou a própria família, oriente essas crianças no sentido daquilo que elas vão participar. E a gente percebe que às vezes não tem isso nas igrejas. É importante esse acompanhamento, essa orientação, para que as crianças cresçam crendo em Jesus Cristo, sabendo que Jesus um dia se sacrificou por elas, que as ama e que as quer bem. A ceia é um momento de comunhão e alegria, mas é preciso reverência. Nós não podemos fazer da ceia um momento de refeição comum. Precisamos ter na nossa mente a importância desse ato de se relembrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós, trazendo salvação, trazendo perdão para os nossos pecados. O ato de Jesus na cruz, a sua morte e ressurreição, nos traz a salvação, nos permite o perdão dos pecados. E é fundamental que nós, uma vez por mês ou todo domingo, não importa, mas que nós celebremos esse memorial sempre, para que tenhamos na nossa mente o amor de Deus por nós, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar. Uma dívida que não pagaríamos, e Cristo pagou por nós, nos dando a vida e a oportunidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe.